com vocês? Eu sou Mariana Mascarenhas, jornalista e pesquisadora do Centro de Estudos Logoimagéticos Condés Fotós, e aqui ao meu lado está o professor Dr. Jack Brandão. Tudo bem, professor Jack? Tudo bom, Mari? Tudo bom? Como é que vai? Bom, professor, eu confesso que eu estou um pouco assustada, né? Não sei se você já foi ao mercado essa semana, mas olha, os preços estão assustadores. Inclusive, estava vendo as notícias aqui e parece que não tem nada de animador, né, professor? Inflação lá nas alturas e a situação não tem nem previsão de quando vai melhorar. A gente está vivendo aí períodos extremamente instáveis. Complicado, hein, professor? Infelizmente, bom, quem é pai de família, quem é mãe de família sabe. Basta ir ao supermercado que parece que os comerciantes ficaram loucos, completamente loucos, porque as coisas não mudaram, não tiveram acréscimo de centavos, muitas mercadorias duplicaram o preço. Sim, sim. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Afinal, o que é que está acontecendo? Mais uma vez, né, o que alegam ser aí os culpados de tudo isso, será que realmente são? Bom, fiquem aí que nós vamos falar muito mais, mas antes, aquela nossa velha e conhecida chamada, né, professor? O pessoal se inscrever aí nesse canal. Vamos lá, pessoal, continuem se inscrevendo, interagindo com a gente, é importante para que a gente possa continuar falando de tanta coisa aí. Façam comentários, perguntem, vejam, concordam, ótimo, legal, nossa, bacana, não concordam, explicam por quê, para que a gente possa, os comentários nós respondemos. Eu acho que vale muito a pena isso. Isso é muito importante. Muitas pessoas pedem também para que a gente faça alguns vídeos. Este vídeo, por exemplo, foi uma pessoa que nos assiste que pediu para a gente fazer. E isso para nós é importante. Com certeza, porque aí a gente sabe que caminho estamos indo ou não. Afinal, vocês são o nosso público, né? Bom, mas chega de delongas, roda a vinheta, porque estamos começando mais uma edição do Imagens em Foco. Professor, então, como eu estava comentando aqui no começo do vídeo, a situação parece nada animadora e principalmente em termos econômicos. Afinal, estava vendo aqui, o Brasil está com a inflação entre as mais altas do mundo, segundo a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. Somente nos últimos 12 meses, segundo foi divulgado em maio, a inflação anual do Brasil bateu quase 12%, professor. O que é isso? É interessante que, quando houve o golpe contra Dilma, uma das grandes questões levantadas naquele momento era exatamente isso. A inflação está galopante, a inflação está galopante. Só que nós não estávamos com inflação galopante, nós não estávamos, na realidade, com uma grande inflação. Nós estávamos passando por uma crise mundial e realmente essa crise levou uma elevação de preço, só que nada comparado com o que nós estamos vendo hoje. É muito importante nós lembrarmos que nós tivemos realmente o grande problema, que foi a própria pandemia. Nós tivemos uma situação extremamente ruim durante 2 anos, que foram meio caóticas para a sociedade mundial e de modo especial para a sociedade brasileira. Pior do que isso, eu acho, é que nesse período de 2 a 4, 3 a 4 anos, 5 anos, vamos dizer assim, desde o golpe até aqui, principalmente neste governo e no anterior, no governo Temer, vamos chamar assim, dar o nome aos bois, o que houve? Houve no Brasil uma desindustrialização muito forte. Então a nossa indústria perdeu muito espaço, não houve incentivo governamental, pelo contrário, de modo especial, este governo só se preocupa com o agro. Ou seja, aquilo que nós, como muitas pessoas falam há muito tempo, o Brasil, infelizmente, quer se tornar um país só agrícola, ou seja, beneficiando meia dúzia de pessoas. Acabou. Isso é uma coisa terrível, ou seja, toda a indústria brasileira de base, que foi construída desde a época, de modo especial, de Getúlio Vargas, foi praticamente destruída. Só não destruíram a Petrobras porque não tiveram aval para isso, porque era até isso que queriam fazer. A empresa que hoje está dando mais lucro no Brasil. Bom,
Só que quando nós somos ou nos tornamos apenas produtores de bens primários, ou seja, de produtos agrícolas, nós vivemos um dilema. Se por um lado o Brasil ganha divisas, por outro o Brasil fica extremamente dependente do quê? Das commodities. O que são commodities? O que é uma commodity? Commodity é um bem, são bens, por exemplo, petróleo, gás natural, soja, café, todos esses bens primários que são cotados em dólar e são cotados em mercados internacionais. Isso quer dizer o quê? Se há um aumento lá fora, o aumento vem aqui para dentro também. Sim. Então nós estamos passando por um período extremamente ruim. O Brasil é um dos grandes produtores de grãos do mundo, só que a sua população não se beneficia disso. Porque, como eu havia dito, nós temos o agronegócio, que se coloca como grande salvador da pátria, mas é salvador de meia dúzia de pessoas. Ou seja, meia dúzia de grandes latifundiários é que ganham isso. E não buscam benefício do povo brasileiro. Pelo contrário, os grandes produtores de soja buscam simplesmente exportar porque a sua receita vai ser em dólar. Isso é um problema muito sério. E nós tivemos, diante do pós-pandemia, nós tivemos exatamente isso, um grande aumento do valor das commodities. E isso foi extremamente ruim para o Brasil, porque, ou seja, apesar de sermos produtores, o valor é um valor internacional. Ou seja, nós pagamos caro porque houve todo um problema mundial com a própria questão da logística, da questão do transporte, da questão do processamento desses bens devido à Covid. Então isso é uma coisa muito terrível e muito séria. Além disso, nós tivemos alguns governos que buscaram simplesmente jogar dinheiro no próprio mercado interno, mercado externo. E isso é muito ruim, porque quanto mais dinheiro há no mercado interno ou num determinado mercado, isso é sinônimo de inflação. Uma coisa que me preocupa muito, isso eu já havia falado até na universidade, este governo que nós temos hoje, ele começou a liberar grande parte das reservas que o trabalhador, de modo especial, tinha, por meio do Fundo de Garantia. Começaram a liberar esse dinheiro, ou seja, o governo não quis mexer no próprio dinheiro que ele tinha e começou a fazer com que o próprio trabalhador tirasse a sua reserva num caso de demissão. Eu acredito que isso foi um grande erro, porque nós estamos vivendo agora um período de desemprego muito alto, aliado à própria questão da inflação, que o desemprego, inflação, isso acaba andando junto, nós vamos ver isso. Bom, é meio caótico a coisa, viu? É meio caótico. E aí, professor, por estarmos ainda passando por um período pandêmico, se atrela, né, toda a culpa de somente a pandemia, né? Se esquece de todas essas outras questões. E não só a pandemia, como nós já falamos aqui no canal, né, professor? A questão da guerra na Ucrânia, que mais uma vez aí tá levando a culpa de muita coisa, porque a situação caótica não é só aqui no Brasil. Na Europa, por exemplo, a inflação na zona do euro chegou em maio a bater 8%, que é a maior alta desde 1979. E o que se fala, que é o principal responsável, a guerra na Ucrânia, que é a invasão da Ucrânia, que na verdade a Rússia é a grande culpada. O que você tem a nos dizer sobre isso, professor? Bom, a Europa comprou a ideia dos Estados Unidos. Nós temos de pensar o seguinte, nós tínhamos até então um mundo unipolar, vamos dizer. Quem mandava no mundo, quem sempre mandou no mundo desde o final da Primeira Guerra Mundial, quem se tornou a grande superpotência mundial foram os Estados Unidos. E é importante nós lembrarmos isso. A partir de 1973, nós já comentamos aqui, toda a moeda era atrelada ao dólar. Perdoe-me, toda a moeda era atrelada ao ouro. A partir de 1973, com a grande crise do petróleo que houve naquele momento, o ouro deixa de ser o lastro das moedas e o lastro passa a ser o dólar. A partir do momento que o único país passa a ter o poder
de ele comandar o dinheiro internacional a ponto de ser lastro de todas as outras moedas, isso é algo extremamente perigoso. Por quê? Porque os Estados Unidos eles podem gastar o dinheiro que quiserem, basta imprimir papel moeda. Só que ao imprimir esse papel moeda, o que eles acabam ocasionando? Inflação. Nós temos hoje, por exemplo, a inflação nos Estados Unidos passou de 8,5%. 8,5%. Então, isso é uma inflação extremamente alta. Essa inflação é a mais alta, acho que desde os anos 40, anos 50 nos Estados Unidos. É uma coisa absurda. Não esqueçam, houve a pandemia, o governo dos Estados Unidos imprimiu trilhões de dólares para tentar segurar a economia do país. Além disso, a partir do momento que começou a haver a abertura da economia no mundo, o que acontece? Os Estados Unidos começam a instigar a Ucrânia para entrar na OTAN e instigando o grande urso, que é a Rússia. Para quê? Para que houvesse uma guerra. A guerra, isso é algo terrível de falar, mas é algo que a gente fala sempre. A guerra sempre foi uma das causas, além da destruição, além da morte, além dos prejuízos para o ser humano em si, mas é sempre um grande fomentador econômico para muitas pessoas e para alguns países. Não poderia ser diferente para os Estados Unidos. A guerra fornece muito dinheiro para o governo, fornece muito dinheiro para alguns grupos que nós podemos chamar lá, que tem um lobby muito grande, que é o lobby da bala lá nos Estados Unidos. Então é isso, vamos criar uma guerra para a gente aumentar a economia do país. É algo extremamente perverso. Só que o que acontece? A Ucrânia está longe dos Estados Unidos. Para não interferir diretamente no conflito, que os Estados Unidos não são burros, é óbvio, não vão lutar diretamente com a Rússia, o que eles fizeram? Juntaram a OTAN, que a priori não teria nada a ver com o conflito. Não esqueçam, o conflito Rússia e Ucrânia é um conflito isolado, é um conflito regional. Não é um conflito a priori para ser um conflito regional, continental, ou seja, não era para ser um conflito europeu, muito menos mundial. Só que o que acontece? Eles estão buscando exatamente fazer isso. E a Europa aceitou o jogo dos Estados Unidos. Da mesma forma que houve aquele jogo que levou à Primeira Guerra Mundial, à Segunda Guerra Mundial, que foram aquela ideia dos países membros, países parceiros, países aliados. E o que está acontecendo é isso. A União Europeia congela, por meio dos Estados Unidos, grande parte do dinheiro russo que estava em seus bancos. O que a Rússia faz? Ela também, de uma forma ou de outra, joga o seu contra-ataque. Qual foi? Fez com que todo o petróleo e todo o gás que alimentava a Europa fosse pago em rublos, que é a moeda russa. Ou seja, você não quer, eu não vou, como é que eu vou receber em dólar se tudo que eu recebo vai ser congelado? Então vocês que me paguem em rublos. Como não pagaram, começaram a fechar a torneira. Pessoal, isso é extremamente ruim para a Europa. A Europa vai pagar, que não começou a pagar, um preço muito, mas muito alto devido a isso. Não esqueçam, nós estamos em julho. Eles estão ainda em pleno verão. Logo mais começa o inverno. Quando começar o inverno europeu, o gás, por exemplo, a Alemanha tem menos de 50% do gás que ele deveria ter de reserva para o inverno. Então a inflação vai ser muito alta. É óbvio que agora eles jogam a culpa nos grãos que a Ucrânia não está exportando. Só que eles não estão vendo que os próprios Estados Unidos, como a própria União Europeia, não querem o fim do conflito. Ou seja, se eles quisessem o fim do conflito, era só chegar para a Ucrânia e falar: aceite a rendição. Simplesmente o Putin ia tirar, ele não tem obrigação de ficar lá. Aquela região que ele tomou, ele não vai sair mais. Ele não vai sair mais. Primeiro, ali na cabeça dos russos, ali são dois estados independentes.
Lugansk e Donbass. Então aquilo vai ser para eles, aquilo vão ser 2 países e acabou, eles não vão sair mais de lá. Da mesma forma que não saiu da Crimeia. Agora, a Ucrânia não vai sair, por quê? Porque os Estados Unidos e a União Europeia continuam investindo, continuam enviando armas. É uma coisa terrível. E olha lá, eles que vão pagar um preço tanto quanto nós. Exatamente, professor. E aí já estão falando, né, a questão justamente da interrupção do fornecimento de gás, que seria altamente prejudicial para a Europa, que eles vão ter que retomar aí, vão ter que recorrer ao carvão. Inclusive, professor, eu gostaria até de ler aqui uma declaração que mais uma vez reforça essa questão da Rússia como culpada, sendo que nos bastidores a situação é muito mais complexa, porque a Elina Bardran, diretora interina de Assuntos Internacionais e Finanças Climáticas da Comissão Europeia, ela disse o seguinte, que a invasão ilegal da Ucrânia pela Rússia resultou em uma situação de emergência na União Europeia. Então, quando se dá uma declaração dessa, oculta-se tudo isso que você acabou de falar, porque novamente você está atribuindo a quem o papel de vilã? A Rússia, como se ela fosse a culpada, ela que resolveu interromper o fornecimento de gás e não foi assim. Aquela velha história. Nós já estamos falando da questão da guerra na Ucrânia há muito tempo. Já falamos, já fizemos alguns vídeos sobre isso. Podem até vir algum dos caras aqui. Agora, infelizmente, é isso. Somos contra a guerra é perversa, a guerra é ruim, a guerra mata. Só que, para os grandes expoentes do capitalismo, do capital, não esqueçam, eu já falei isso várias vezes, como eu já dizia na universidade. Nós estamos em 2022. No século passado, nós já havia ocorrido a Primeira Guerra Mundial e estávamos nos preparando para a Segunda Guerra Mundial. Nós não tivemos grande guerra ainda neste século. Infelizmente, não esqueçam, os silos estão abarrotados de armas. Diante da própria crise que é ocasionada pela pandemia de Covid, o que acontece? As economias se estagnaram. Então eles querem movimentar a economia de uma forma mais rápida. Que forma rápida que nós temos para movimentar a economia de qualquer país? É a guerra. Sim. É a guerra. A guerra é triste, mas é assim que funciona. Você vai fazer com que grandes segmentos dos países desenvolvam armamentos e vão lutar para isso. É algo perverso. Agora, não cabe, eu acho, a afirmação de que uma pessoa, um único país é culpado. Não, isso é uma conjuntura. Isso é uma conjuntura. A Rússia já havia dito, os Estados Unidos sabiam, nunca a Ucrânia não pode ser da OTAN. Tirem isso, porque se ela for, nós vamos agir. A Rússia avisou várias vezes. Só que é óbvio, pagaram para ver. E agora, o que eu acho absurdo é dizer que isso é um conflito da União Europeia. Desculpa. A Ucrânia não é da UE, não é da União Europeia. Agora, eles estão entrando porque eles querem entrar e acabou. Sim. Agora vão ter de sofrer as consequências. E pior do que isso, você vê, 1 a 1 vai começar a cair. O Johnson lá da Inglaterra já caiu. Sim. Eu acredito que ele vai ser o primeiro a cair numa linha sucessória de governantes, de primeiro-ministro, que vão cair na Europa. Porque daqui a pouco a população vai se rebelar, a população vai gritar, a população vai tomar as ruas, e aí a ideia de dizer que todo o problema é da Ucrânia não vai mais colar. É como aqui no Brasil. No Brasil tudo era culpa do PT, é a culpa do PT, é a culpa do... Porra, a culpa do PT chega, chega. O PT não governa o país há 5 anos. Exatamente. Ou seja, nós estamos no caos. Nunca, olha, o desemprego está uma coisa absurda, a inflação está absurda. Não se controlou a questão da Covid, não se deu apoio à população, nada, nada. 1 milhão de pessoas morreu. É uma coisa absurda. Então não adianta querer jogar a culpa, querer jogar a culpa, querer jogar a culpa. A inflação, a tendência é que aumente cada vez mais. E agora, essas doações, entre aspas, que a comunidade europeia, assim como os Estados Unidos estão fazendo direto para a Ucrânia. A Ucrânia agora, o presidente, nós precisamos de 40 bilhões, 270 bilhões para reconstruir o país. Opa! Eu não estou entendendo de onde esse cara acha que vai conseguir dinheiro para isso. Exatamente. Principalmente um país com um nível tão alto de corrupção como é a Ucrânia. Sim.
A própria União Europeia já está indo para trás, já não está querendo fornecer. Agora, quem está fornecendo de maneira especial armamentos são os Estados Unidos, que querem porque querem. Então a balela está demais, ou seja, vão querer, infelizmente, quem sofre? A população, as pessoas mais simples, as pessoas mais pobres. Precisaria de tanta gente morrer por causa de uma guerra inútil dessa? Não. Com certeza não. Não precisaria. Já ficou decidido, não façam isso, não, e a gente fica na boa. Mas não, houve um golpe de Estado na Ucrânia. Tiraram o presidente que era pró-russo, colocaram esse fantoche, que é o Zelensky aí. O Zelensky começou a apoiar os grupos neonazistas. Toda aquela região que a Rússia hoje domina começou a ter massacres e massacres de moradores pró-russos. Massacres. A mídia falava alguma coisa? Absolutamente nada. Como tantos outros conflitos que são invisibilizados, né? Mas esse tomou uma repercussão. Aí, ó, até agora não se fala mais nem nos palestinos, não se fala mais, ou seja, é como se a Palestina já não existisse mais. Não se fala mais da faixa de Gaza, não se fala mais nada. Fora a situação da África e tantos outros. A Nigéria também, é morte, ninguém se fala. Os conflitos que estão ocorrendo, por exemplo, em Moçambique, que é um país que fala português, não se fala mais, não se fala em nada. Ou seja, tantos conflitos que estão aí ocorrendo e não se fala, porque não interessa a mídia, não interessa os detentores do poder da comunicação, econômico. É triste, isso é muito triste. Sim, professor, lamentável. Diante de tudo isso, será que a gente ainda pode ter esperança aí pelos próximos meses? Vai ser difícil, porque a situação está realmente tensa e instável, né, professor? Pessoal, eu me lembro que eu estava dando aula há uns 3, 4 anos atrás, né, e eu falei, olha, nós estamos caminhando para uma situação muito complicada, muito difícil. E eu teci vários comentários numa aula de pós-graduação. Nossa, teve uma aluna que chegou para mim e falou: nossa, professor, eu estou apavorado. Eu tô apavorado, que coisa. Eu saio angustiada das suas aulas. Eu falei, se você sair angustiada das minhas aulas, imagine eu. Sim. Que há uns 5, 6 anos estou falando, pô, vai acontecer isso. Ninguém adivinha, eu não tenho bola de cristal. Só que a diferença é que eu estou lendo as imagens do mundo de uma forma aberta. Eu não fico fechado na caixinha. Eu não estou inserido dentro de uma bolha. Eu estou olhando a coisa que está acontecendo. Agora, infelizmente, realmente é algo muito preocupante, é algo a se temer mesmo, porque você tem filho, você tem família, e a gente fica muito preocupado mesmo. Você fala, caramba, para onde nós estamos indo? Bom, deixa para lá. É algo realmente assustador. Eu acho que nós temos de pensar um pouco, mas é aquela velha história, né? Pensar dói. Dói pensar, eu só começo a achar isso, porque as pessoas preferem não pensar. Quando a gente vê um cara que vai na festa de aniversário de um outro e dá um tiro no cara, mata, não é porque o cara é petista, porque o cara... Cara, não existe isso, cara. O cara está comemorando o aniversário na casa dele, ou no ambiente dele, com os amigos dele, ele acredita em que ele acredita, coloca o que ele quiser. Agora vem um cara e dá um tiro no cara. Eu não consigo realmente acreditar nisso, é muito difícil. E nós achamos que a violência está do outro lado do mundo, sendo que a violência também está aqui. Realmente estamos passando períodos muito difíceis, e a gente tem que ter fé. Com certeza. E a pedir aí para que as pessoas não desanimem, né? Inclusive sigam comentando aqui, compartilhando aí com todo mundo. Quem não gostou, compartilhe com seus inimigos, porque eles vão gostar e concordar com a gente. Provavelmente. Mas nós queremos debate aqui, interação. Bom, pessoal, por hoje é só, nós vamos ficando por aqui. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, seu comentário e sugestões, né, professor? Principalmente sugestões. Exatamente. Não esqueça que a gente está fazendo 3 vezes ou 2 vezes por semana os nossos cursos de literatura para o vestibular. Isso é muito importante, tá bom? Estou dando aula aí para o pessoal, eu acho que vale a pena. Vamos entrar, vamos passar para o pessoal. De repente vai ter o Enem ainda bem que ainda tem o Enem, né? Vai ter a FUVEST, vai ter os outros vestibulares aí, tá bom?
É isso aí, pessoal. Hoje nós vamos ficando por aqui. Até a próxima edição do Imagens em Foco. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal.